Qual o significado da educação inclusiva? A educação inclusiva tem como significado principal colocar dentro do processo educacional crianças que têm algum tipo de dificuldade para se adaptar no processo geral da educação. Então, a proposta da inclusão é que a criança que tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, algum tipo de deficiência, ela seja colocada dentro da escola para ser aceita socialmente, sejam trabalhadas essas diferenças e que a criança tenha o apoio e tenha as mesmas oportunidades que as outras crianças têm. Basicamente seria isso. Como podemos conscientizar a inclusão escolar na sociedade? Para a gente conscientizar a educação é a principal ferramenta. Nós temos que começar das crianças pequenas. Aqui, por exemplo, na nossa escola, que é de educação infantil, a melhor forma é você começar trabalhando com os pequenininhos. Eles sentem muita empatia, eles gostam de ajudar, eles recebem melhor as diferenças, né? Eles têm menos barreiras. Então, a melhor forma é começar dos pequenos, porque os adultos já têm muito preconceito, muitas barreiras são colocadas pelos próprios adultos, às vezes pelos pais dos alunos. Então, se a gente começar pela educação dos pequenininhos, para que eles aceitem as diferenças e entendam que o diferente não é o errado, é só diferente, a gente tem um caminho longo para seguir, mas é um caminho que com certeza vai dar certo. Existe a diferença entre interação e inclusão de pessoas deficientes e outros educandos com necessidades especiais? Existe. A proposta da educação inclusiva é que a criança seja inserida no contexto escolar, que ela seja aceita socialmente e que também ela seja inserida no processo de educação, que ela seja atendida nas suas necessidades e que o processo educacional seja adaptado para as suas características. Às vezes o que acontece, muitas vezes, é que a criança ela é integrada, ela é inserida na escola, socialmente ela é aceita, mas o processo de educação não acontece, porque ou o professor não conhece as características daquele tipo de dificuldade que a criança tem, ou a escola não tem condições, existem vários fatores. Então, às vezes, acontece a integração da criança, ela é inserida socialmente, ela está ali, mas o processo de educação não acontece. Então, na verdade, a inclusão educacional, que era o processo principal, ela não acontece. A criança está ali, simplesmente, porque é uma formalidade, é uma questão legal, né? A escola tem que aceitar. Mas, às vezes, o processo de educação ele não está acontecendo de forma adaptada para aquela criança, para que ele também possa se inserir no universo educacional dos outros alunos, né? Então, existe uma diferença, sim. Como seria se tornar eficaz a inclusão do aluno com deficiência na escola regular? Bom, a primeira coisa que precisa ser feita é dar ferramentas para o professor. A gente precisa entender que é um processo que vem acontecendo e que vai acontecer cada vez com mais frequência nas escolas. Só que ele é um processo ainda que assusta muito os profissionais, especialmente o professor. Porque às vezes ele fica pensando, nossa, mas eu tenho 30 alunos e vou receber mais um que tem alguma dificuldade. Ou é um cadeirante, ou é um deficiente visual, deficiente auditivo. Então o professor precisa ter uma rede de apoio. Ele precisa estar apoiado pelos profissionais que atendem essa criança, a TO, a fono. Ele precisa entender quem é esse aluno que está com ele. E a equipe da escola também tem que saber. Então os outros profissionais, quem trabalha no banheiro, quem trabalha na merenda, quem trabalha no lanche, na entrada das crianças, todos da escola, da equipe toda, tem que acolher essa criança e entender quem é essa criança, quem é essa inclusão, como é que ele funciona, para atendê-lo da melhor forma e ajudá-lo a se inserir nesse processo. Então, é um conjunto de coisas. A escola tem que estar amparada e o professor, principalmente, tem que ter ferramentas para aprender a trabalhar com essa criança. Onde se encontram as principais resistências no sentido de se conseguir uma efetiva inclusão? Uma das principais resistências é o próprio professor. Ele tem muito medo do que é diferente. A gente tem medo do que é novo, né? Então, o professor tem muitos desafios no dia a dia quando ele pega uma sala regular. Então, ele tem
crianças diferentes, de ritmos diferentes. E às vezes a palavra inclusão, olha, você vai receber uma inclusão, você vai receber um aluno que é cadeirante, que ele tem síndrome de Down, que ele tem autismo, o professor se assusta muito com isso, e ele fica resistente. Nossa, mas será que eu vou dar conta, né? Que expectativa será que os pais têm com relação a isso? Que expectativa a escola tem com relação ao meu trabalho? Então, a primeira resistência que a gente sente é com relação ao trabalho do professor. Depois a gente sente um pouco com relação também ao trabalho, às vezes os próprios pais mesmo. Ficam com medo da criança não ser bem aceita, da criança não ser bem atendida. Então, é um processo muito complicado, mas eu acho que ele vem acontecendo assim de uma forma lenta, mas vem acontecendo, sim. E a tendência é que isso cada vez mais se consolide, né, na educação, e que as pessoas entendam que é um processo que não vai voltar atrás. É um processo que está acontecendo e que precisa ser melhorado, que precisa ser mais bem pesquisado, precisa ser mais bem estruturado, porque ainda está assim... eu diria que a gente está num processo que está engatinhando ainda, né, no Brasil, mas que tem um futuro, sim. É só todo mundo entender que ele vai ter que acontecer. Obrigado. Tá bom? Espero que tenha ajudado.